Eu. Alguém tá te olhando com olhar de reprovação aqui. Por quê? Não me deixe nervosa, não me deixe nervosa, por favor. Tipo Walking Dead, assim, sabe? Sara, Ai, gente. compartilha seus conhecimentos conosco, hein? Nós estamos aqui, ó, com papel para anotar. Gente, não me pressionem. Fiquem tranquilos, querida. Meu coração Isso. tá 5.000 por minuto, tá? O meu orientador, ele falava assim, ó. Ele me via tranquilo e via os outros alunos tranquilos, os outros alunos nervosos, ele dizia assim, que ele tinha que manter uma coisa constante no grupo, que se chamava coeficiente de cagaço. Ele chamava de CC. Se os alunos estavam muito tranquilos, é que ele estava fazendo alguma coisa errada. Entendeu? Então tu tá fazendo tudo certo aqui. Vou te dizer. Gente, eu só não vou ligar a câmera porque eu tô toda me tremendo aqui. Ah, não. Tô que nem um pinche. Não fica assim, meu. Sara, tu sabe muito disso, querida. Fique tranquila. Só nos ajude. Quer começar já? Que tem alguma... Aí, boa. Gente, então a Laís pediu para mim falar um pouco sobre estatística e ela sempre me disse que eu tenho que chamar a atenção das pessoas no primeiro minuto, então eu vou começar dizendo que eu não sei nada de estatística. Mas eu vou tentar contar para vocês um pouco do que eu aprendi lendo e estudando um pouco. Claro que não vai ser o que o Gui sabe, com certeza o Gui vai saber mais que eu. Então, por favor, complemente. Mas eu acho que tem alguns conceitos básicos que a gente precisa saber até para ler um artigo e saber se o artigo é bom ou não. Porque se tem uma coisa que um estatístico pode fazer é mentir. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter noção é saber definir o que são as variáveis de um estudo e o que são os dados. Os dados vão ser os valores que a gente vai obter de uma variável. E as variáveis, então, elas vão ser aquilo, o objeto que tu quer estudar, então. E elas podem ser divididas em dois grandes grupos, que são as variáveis categóricas e são as variáveis numéricas. As variáveis categóricas, elas vão dizer, então, elas são divididas em outros dois grupos, as nominais e as ordinais. Ah, tá. Sara, lindo, maravilhoso. O que é isso? Então, assim, ó, as variáveis categóricas vão ser, por exemplo, assim, as nominais. Quando tu tem, por exemplo, tipo sanguíneo, tu vai ter o A, o AB, o O e o B. São categorias diferentes, elas não têm uma relação entre si, elas estão no mesmo grupo, mas elas são diferentes. Quando tu tem, por exemplo, uma variável ordinal, vai ser o grau de comprometimento, então vai ser uma variável que tu vai dar gradientes para ela, por exemplo, a escala de Apgar, quando uma criança nasce. Existe uma diferença entre uma criança que tem um Apgar 2 e um Apgar 7. Então, isso gente, eu gosto de pediatria, então eu vou falar para vocês termos de pediatria, mas seria uma criança azul e uma criança rosa, tá? A diferença. Então, existe uma diferença, só que essa diferença não é uma diferença que tu pode fazer cálculos com ele, entendeu? Tu não pode somar, tu não pode multiplicar. É um dado, tá ali. As variáveis numéricas, por outro lado, então são as variáveis que a gente vai poder aplicar questões matemáticas nela. Então, elas podem ser divididas em discretas e contínuas. As contínuas vão ser aquelas que a gente vai conseguir aferir. O pico do fluxo expiratório, isso seria uma variável contínua. Uma variável discreta é, por exemplo, uma criança que tem asma. Quantas vezes ela teve que usar a bombinha? Isso daí é uma variável discreta. Isso parece ser muito básico, mas é muito importante saber o tipo de variável, porque dependendo do tipo de variável, vai ser o tipo de estatística que a gente vai fazer em cima dela, tá? Então, é importante, eu juro que vai fazer sentido no final. Mas daí é muito lindo, né? Tu pega os dados estatísticos e daí tu tem que descrever esses dados de alguma forma. As variáveis, essas categóricas, então, que são a nominal e a ordinal, ou seja, a gente vai
normalmente classificá-las em frequência, e a frequência relativa seria a porcentagem do quanto ela existe naquele estudo. Por exemplo, a gente vê que nos estudos, tantos por cento daquele estudo foi feito com mulheres e tanto era homens. Isso dá para ser avaliado dessa forma. Dá para a gente também ver a questão do IMC, a frequência dele. Mas daí, como é o IMC, ele não é uma variável categórica, né? Ele é uma variável o quê? Alguém quer falar? Alguém quer falar? Não, ninguém quer falar? Eu posso conferir o IMC de uma pessoa, né? Eu posso medir e deduzir ele. Então, ele é uma variável contínua. Tá? As variáveis contínuas, então, eu vou pegar elas e eu posso fazer a frequência, sim, a frequência relativa, mas quando a gente faz isso, a gente tem que agrupar elas, porque normalmente vai ter uma pessoa que, por exemplo, vai ter um IMC de 20 e um IMC de, sei lá, 70, outro de 21. Então, se eu for classificar cada uma, então a gente agrupa elas em grupinhos. Por exemplo, tem aquele que é o mais baixo, o obeso e o normal. São grupos dentro disso, então a gente classifica eles em grupos. Dá para escrever, então, dessa forma, como uma frequência, os dados dessas variáveis, independente de se elas forem de um jeito ou de outro, ou seja, categóricas ou numéricas. Aí, uma outra coisa que eu acho importante de saber, por exemplo, é quando a gente vai comparar duas variáveis, porque, eu posso comparar uma variável categórica com uma variável numérica? Sim, tu pode comparar. Normalmente a gente faz isso com uma tabela cruzada, tá? Então, por exemplo, aqui, essa tabela ela está mostrando a associação entre o baixo peso ao nascer e o tabagismo materno. Então, a mãe tabagista, sim ou não? O peso ao nascimento, as crianças tiveram um peso menor que 2.500 gramas ou foi maior que 2.500 gramas? E aí a gente pode ver que a frequência relativa, ou seja, a porcentagem do baixo peso ao nascer é 2,3 vezes maior no grupo tabagista, tá? É 2,3 vezes maior, não quer dizer que ela seja a diferença entre as frequências relativas, tá? É quanto ela é maior. Tá? Então tem que também saber quais operações matemáticas tu vai usar em cada um dos momentos. Aí um gráfico, dentro de um artigo, ele pode ser uma criança muito feliz ou ele pode ser uma criança muito triste, se tu não entender. Porque ele pode te atrapalhar e tu não vai conseguir entender mais nada nessa vida. Então, os gráficos, eles têm que vir para ajudar e não para piorar o teu entendimento em relação a um assunto. Mas, enfim, antes de tu ir para um gráfico, tu precisa resumir os dados para daí saber qual gráfico é o melhor para aquela variável e para aquele estudo que tu está fazendo. Então, os resumos dos dados, eles são divididos em dois grandes grupos, que é a medida de tendência central e a dispersão. Então, tá, vamos começar assim. Medida de tendência central. Cada uma, a gente pode dizer assim, eu quero estudar se a máscara faz diferença no VO2 dos pacientes, quando eles estão fazendo atividade física. Qual medida de tendência central seria melhor para esse estudo? Primeiro, tu tem que saber que tipo de variável é. Porque vocês podem ver aqui nessa tabela que tem algumas variáveis que tu consegue ver, sim, em todas, e tem algumas que tu não vai estar estatisticamente correto tu analisar daquela forma, entendeu? Então, por exemplo, alguém quer me dizer que tipo de variável é essa? Ela vai me dar um número, né? Então, o VO2 é um número, né? É uma variável contínua. Isso aí. Sim, como o exemplo do MC que tu tinha dado antes. Isso aí, então ela é uma variável contínua. Aí, tu vai pegar e tu vai dizer assim, qual que é a tendência central? Ela tem uma distribuição simétrica ou assimétrica? Então, tu tem que conhecer essa variável com o que já foi estudado, se ela tem uma distribuição
simétrica seria uma distribuição normal que ia fazer... Vocês conseguem ver o meu... negocinho? Será que tem um... Uma distribuição simétrica seria algo assim. Tá? E uma distribuição assimétrica seria algo assim. Dentro, a gente conhece as variáveis e sabe como é que elas se distribuem dentro daquele grupo. Então, se eu estou estudando uma variável contínua, que é o VO2, e eu sei que ele tem uma distribuição simétrica, a melhor opção é usar a média. Agora, se ele tivesse uma distribuição assimétrica, eu deveria usar a mediana. Porque o que acontece? A média e a mediana, elas são iguais, quase iguais numa distribuição normal. E quando tem estudos muito grandes, elas são muito parecidas. Agora, quando tu tem estudos com poucas pessoas e tu não sabe, ela pode ser diferente. Então, a média vai ser aqui e a mediana vai ser aqui. Então, porque a mediana, ela é muito... A média, ela é suscetível aos extremos. Então, se tu tem muitos extremos, tu não vai conseguir fazer uma análise correta. Tu vai estar mentindo para as pessoas quando tu estiver analisando isso. Então, posso acrescentar uma informação, Sara? Pode, por favor. Só para o pessoal se localizar, a curva que a Sara desenhou ali, a curva de Gauss, né? Ela diz o quê? Que qualquer coisa assim que a gente meça, ela pode ter alguns tipos de distribuição, né? Então, no eixo horizontal ali da curva dela, é o valor da coisa que a gente está medindo. Então, ela deu um exemplo VO2, né? Então, o que acontece? A gente tem, assim, valores baixos de VO2, que seria bem para a esquerda da curva, e valores altos de VO2, que seria bem para a direita da curva. Então, o que a gente tem? A gente tem, assim, poucas pessoas com VO2 muito bom, seria tipo super atletas, né? E também poucas pessoas com VO2 muito ruim, que seria as pessoas muito doentes, DPOC, problema de pulmão, enfim, fibrose, né? Enfim, esses problemas bem graves respiratórios. E a gente está ali no meio daquele bolo ali, que é ali em cima, que é a maioria das pessoas. No eixo vertical, é a quantidade de pessoas, né? Então, a gente tem mais pessoas no meio e menos pessoas nos extremos, né? Isso é o que deveria respeitar as coisas deveriam respeitar esse padrão, né? Se todos os fenômenos que a gente observa fossem normais. Mas alguns não são, alguns, tipo, muita gente tem uns valores muito extremos e uma quantidade moderada de pessoas tem valores moderados e pouquíssimas pessoas têm valor baixo, né? E aí, coisas com distribuição que não é normal, é um pouco mais difícil da gente dar de exemplo, mas pode ser, sei lá, é difícil dar esse exemplo. Mas, enfim, são coisas que a gente está medindo que não tem uma distribuição que obedeça àquela curva, né? Então, por isso que a importância da gente saber que algumas a gente tem que olhar a média e algumas a gente tem que ver a mediana. Só que uma coisa incrível que acontece na literatura científica é que ninguém está nem aí e todo mundo bota a média. É verdade. A gente fez eu vou dar um exemplo com o estudo que a gente fez ali com os prematuros. A gente teve que usar a mediana quando a gente calculou a pressão arterial nos prematuros, porque tem muitos prematuros que têm hipertensão arterial e muito poucos que não têm, dentro de uma faixa etária. Então, a gente acabou tendo que usar a mediana nesse caso. Exatamente. Boa. Então, a mediana, quando a gente usa a mediana, a gente vai usar o intervalo interquartil, que seria assim. Eu fiz isso certo? Não. Será que eu mudei? Peraí. Gente, eu acho que eu troquei os gráficos, tá? Que me ajuda. Mas isso. Outro boxplot. O boxplot é o intervalo interquartil e a mediana, tenho certeza disso. Não, isso eu tenho certeza. Sim, isso tá certo. Tá certo, então tá. Sim. Então tá.
Dentro, então, da mediana, a gente vai ver o intervalo interquartil. Ai, o que seria isso? Seria o desvio, o equivalente ao desvio padrão da média, tá? Seria mais ou menos isso. Dá para entender como se fosse isso. Então, por exemplo, se tu vai estudar média, tu não vai ver o intervalo interquartil, porque não faz sentido isso. Porque o intervalo interquartil está para a mediana, assim como o desvio padrão está para a média. Então, isso tu tem que sempre... É importante, porque quando tu vai desenhar um estudo, tu não vai dizer, vai ser avaliado a média e o intervalo interquartil. Isso está errado. Então, tu tem que pensar nisso quando tu for fazer. E um dos gráficos que a gente mais utiliza para representar isso é o box plot, que é esse gráfico aqui. Nesse caso, isso aqui, esses números extremos, daí são conhecidos como outliers, porque existe uma assimetria entre os valores. Então, daí, na média, no desvio padrão, tu vai usar, ao invés do gráfico box plot, tu usa um gráfico de barra erro, que é esse aqui. Gui, quer falar alguma coisa? Não, acho que é ok. Acho que todo mundo percebe que tá todo mundo acostumado a ver os gráficos de barra e box plot é uma coisa que praticamente não acontece, né? Eu já fui criticado uma vez num estudo por apresentar mediana. E daí eles disseram, tem que apresentar a média. Daí eu apresentei os dois. Né? Então, é uma coisa assim bem estranha, assim, de por que a galera não respeita muito as regras da estatística, mas tá ok, Sara, tá ótimo, pode continuar. Sara, aquele outro gráfico, o da mediana que tu disse, é aquele que a gente vê no estudo, geralmente, quando às vezes tem uma revisão e aí tem um traço no meio e várias bolinhas paralelas, assim, tipo, nas extremidades, não tem um gráfico aí desse. Laís, acho que não. Eu não tô te escutando direito, na verdade. Eu escutei bolinha. Não, já respondeu, o Edu respondeu ali, é só uma dúvida de tentar associar qual era o gráfico, um padrão desse gráfico. Então, daí chegamos ao ponto que, além da medida a primeira medida que a gente fez é saber se a gente vai usar média ou mediana, ou moda. Que a gente não usa nunca, mas enfim, tem essas três opções. E daí depois a gente vê como é que essas variáveis vão se dispersar. E daí a gente tem que ver quais variáveis a gente vai utilizar. Dependendo da variável, a gente vai usar ou intervalo interquartil, ou desvio padrão, ou amplitude, que dá para usar em todo. Mas a gente não usa muito. A gente usa mais o desvio padrão. Que seriam, então, para aquela distribuição simétrica, que tu tem que saber se a distribuição da tua variável é normal ou não. A maioria é normal, mas pode ser que ela não seja. E daí tu tem que utilizar o intervalo interquartil. Aí a gente tem que saber sobre prevalência e incidência, tá? Que é uma outra informação que é muito importante. Então, a prevalência seria a medida estática daquilo lá. Existe, quanto daquela doença existe na população? Ou quantos homens com esse tanquinho existem no mundo? Tá? E a incidência é o risco que tu vai achar um cara com um tanquinho assim aqui em Caxias do Sul, entendeu? Não vai achar. É porque eu tô em Porto Alegre, gente, desculpa. Então, assim, isso é uma outra coisa que é importante a gente ter noção, que é diferenciar o que é prevalência do que é incidência, tá? Aí, nós chegamos no que a Laís me pediu. Como é que eu vou dizer, eu quero escrever sei lá, alguma coisa, como é que eu vou fazer o meu delineamento da minha pesquisa? Primeira coisa que tu tem que se perguntar é a questão da pesquisa. O que eu quero estudar, tá? E daí quando tu vai pensar em o que tu vai estudar, tu tem que pensar, a viabilidade disso, se ele vai ser uma coisa que dá para fazer mesmo,
Se é interessante, não só para ti, entendeu? Tem que ser interessante para as outras pessoas. Porque, por exemplo, eu posso ter interesse num negócio que ninguém tem interesse. E daí ninguém vai me ajudar a fazer uma pesquisa em cima disso se ninguém tem interesse nesse assunto. Ela tem que ser nova, então tem que trazer uma novidade, tem que ser relevante para a sociedade, no caso, ou para o âmbito acadêmico, enfim. E ela tem que respeitar os princípios éticos. Isso, quando tu pensa numa pergunta ou numa questão de pesquisa que tu quer começar o teu estudo, tu tem que pensar nesses 5 pontos. Aí, depois que tu fez isso, tu vai perguntar qual que é o delineamento da pesquisa para responder essa pergunta. Então, tu vai saber qual... Tu tem a pergunta, que dentro da tua pergunta já vão ter as suas variáveis que tu vai estudar. E daí tu vai conseguir responder essa pergunta. Como é que tu vai estudar ela? Tu vai usar média? Tu vai usar mediana? Como é que ela se comporta? Ela é normal? Ela não é normal? Então, eu vou ter que me... E o tempo que isso também vai levar. Então, eu vou pegar um estudo e elementos básicos. Eu tenho as variáveis, um desfecho e uma exposição. Eu tenho o tempo da pesquisa, ou seja, eu vou ver esse paciente uma vez só. Não, eu vou seguir ele por um longo período para ver como é que se comporta. E o enfoque que tu vai dar, ou seja, tu vai ter uma intervenção ou tu não vai ter intervenção dentro desse grupo, tu vai só observar como é que vai funcionar. Então, tudo isso tu tem que pensar quando tu vai fazer o teu delineamento da tua pesquisa. E a estatística depois mais apropriada a ser usada, que existe uma tabela para isso, tá? Tipo, tal estudo, normalmente se usa tal estatística. Pode variar, mas existe uma tabela para isso. Que depois eu vou passar para vocês, porque o professor Mário Wagner não deixou copiar e colar nos meus slides, tá? Então, o delineamento da pesquisa, existem estudos primários, ou seja, estudos que tu vai fazer do início, e estudos secundários, que vão ser as revisões dos estudos primários. Então, eles são um segundo momento. Tem que ter um estudo primário para ter um estudo secundário, tá? Então, os estudos eles podem ser divididos em observacionais ou experimentais. Os estudos observacionais, o que a gente normalmente manda para congresso, é um relato de caso ou série de casos, que tu vai descrever o que está acontecendo. Tu não necessariamente vai fazer uma análise. Tu vai simplesmente contar o que está acontecendo de uma doença rara, enfim. Um estudo transversal, então, ele vai ver a prevalência. Tu vai pegar um estudo que vai ver uma foto de um momento. Eu vou ver esse paciente agora. Eu quero ver, nesse grupo aqui, quem é mais ansioso. Agora, a gente podia fazer algum jeito de medir isso e ver quem que era o mais ansioso. Isso é um estudo transversal, tu vai ver uma foto daquele momento. O que tem que cuidar com esses estudos transversais são efeitos de causalidade, ou seja, tipo, tu não pode dizer que eu tô ansiosa por causa da aula, entendeu? Pode ser que tenha acontecido várias outras coisas, então tu não consegue estabelecer essa relação, tá? Tem um exemplo muito bom para isso, Sara, que é os estudos que a gente tem olhado até agora, que quase nenhum é prospectivo, né, dos teus tipo experimento. Que é o seguinte, gente, a gente tem olhado assim, a adução do quadril aumentada durante a corrida aumenta a chance de lesão de dor anterior do joelho, né? Só que, na verdade, está errada essa afirmação. A gente não sabe se foi a dor anterior do joelho que causou a adução ou se foi a adução que causou a dor do joelho. Né? O que existe é esse corte. Oi? Vários artigos que a gente apresentou, a gente ficava depois no final, né, falando sobre isso. É o problema do estudo transversal, né? E daí, o que é um estudo prospectivo daí, né? É um estudo transversal de acompanhamento, né? Então, tu vai analisar todo mundo agora e vai analisar de novo todo mundo daqui a muito tempo
e aí vai ver quais desenvolveram a lesão, mas tendo a alteração da corrida antes. E aí tu pode construir relações de causa e efeito, né? Porque do jeito que a gente tem olhado, a gente sabe que existe associação entre a lesão e a postura. Agora, se foi a lesão que causou a postura que causou a lesão, a gente não sabe. E daí a gente não pode se confundir com os estudos longitudinais, entendeu? Não dá para confundir, são coisas diferentes. Então, tu vai ver o paciente em um momento, é uma foto dele, agora. Não é... Tu pode fazer um agora e, ok, tu pode fazer um depois, mas são fotos de momentos. Então, ele não é um estudo que tu acompanhou cada período ficou seguindo o paciente o tempo inteiro para saber como é que ele chegou naquele outro momento. São duas fotos, são dois momentos que tu tirou uma foto. E a medida de associação estatística que normalmente se usa é a relação de prevalência. Então, o mais básico é exposto contra não exposto. Isso seria uma relação de prevalência, tá? Tem dor no joelho ou não tem dor no joelho? Isso seria a relação de prevalência, que é a medida de associação que normalmente se utiliza. Tá? Aí, num estudo, por exemplo, caso controle, a gente pega esse estudo e a gente pega o caso e pega o controle. E, normalmente, eles são retrospectivos, ou seja, tu vai voltar atrás para ver o desfecho do que aconteceu. Ou tu pode acompanhar para frente. Mas aí, normalmente, isso seria um estudo de corte. Tá? Gente, me ajudem, por favor. Se vocês não estiverem entendendo. Porque, às vezes, eu não sei explicar também. E daí, a gente vai ver a chance de tu ter sido exposto e tu ter tido aquela doença. Então, é a chance da exposição. Tá? E por isso que daí a medida de associação que se usa em estatística daí é o odds ratio, não é mais relação de prevalência. Todo mundo está familiarizado com a expressão odds ratio? Sim? Que é aquela coisa assim, quanto mais devagar eu caminho, a minha chance... Então, odds ratio é assim, é quando eles fazem uma conta, uma equação de regressão, e daí eles veem assim, por exemplo, na marcha, tá? Tem um estudo que é de Nova York, que é muito famoso, que é o Fall Study, uma coisa assim, que eles estudaram a velocidade da marcha, mediram a velocidade da marcha de 1000 velhinhos, tá? E acompanharam esses velhinhos por um tempão para ver quais caíram e quais não caíram. Daí eles concluíram que os velhinhos, a cada 30 centímetros por segundo, mais devagar que eles caminhavam, eles tinham 1,5 vezes mais chances de cair. Ou seja, quanto mais devagar eu caio, quanto mais devagar eu caminho, maior as minhas chances de cair. Então, o odds ratio é isso. Quanto mais daquela característica eu tenho, mais exposto, como a Sara falou, eu estou a um determinado fenômeno. Sim? Uhum. Aí tem os estudos de corte, que são, dentro dos estudos observacionais, o ouro que existe, é o padrão ouro, é o melhor que tem. E os estudos de corte, ele tem uma característica que eles não vão estudar prevalência, eles vão estudar incidência. Por isso que eu disse que era importante ter noção do que é uma prevalência, do que é incidência, porque os estudos de corte, normalmente, eles vão analisar a incidência de uma coisa, porque eles vão pegar, por exemplo, a corte de prematuros que tem ali do Hospital Geral, eles pegam todas as crianças que nasceram abaixo de 1,5 kg e acompanham até os 2 anos de idade para ver qual que é o impacto do fato de tu ser prematuro e tu desenvolver alguma outra doença, enfim. Daí uma coisa que precisa ter noção é que um estudo de corte ele pode ser muito parecido com os ensaios clínicos, tá? A única diferença é que, por exemplo, quando tu vai expor um paciente a alguma coisa que tu sabe que pode causar um dano nele, tu não vai fazer um ensaio clínico porque isso é antiético. Então, tu normalmente faz um segmento que é a corte, tá? Porque no ensaio clínico, tu vai
interferir. Tu vai ter o dedo do pesquisador que vai dizer, não, eu vou pegar esse grupo e eu vou fazer uma atividade física com eles, para ver se depois, lá no final, isso tem uma diferença ou não. Mas os dois são prospectivos, tu estuda. O estudo de corte, ele pode ser retrospectivo também, tá? Mas daí ele vai ter a questão dos vieses. Cada um dos estudos que tem ali, nenhum deles é perfeito, cada um deles tem problemas. Que tu pode diminuir a existência desses problemas. Por exemplo, o viés de avaliação de um desfecho num estudo de corte. Tu pode reduzir isso cegando. Vai fazer um cegamento, então tu pode fazer isso. Então, tem várias formas de tu evitar vieses que, quando tu vai desenvolver uma pesquisa, tu tem que pensar assim, eu vou fazer essa pesquisa, eu sei quais são os vieses, quais são as limitações do meu estudo. O que eu posso fazer para reduzir isso? Quanto mais tu reduzir a quantidade de viés, melhor é o teu estudo. Deu para entender? Sim. Então tá, daí os estudos secundários vão ser as revisões sistemáticas, que daí tu vai pegar os estudos primários e vai estudar várias vezes e vai fazer diretrizes, enfim, tu pode fazer várias coisas. Aí a gente tem que saber que dentro da análise estatística, um estudo ele é feito de uma amostra, ou seja, eu vou pegar uma amostra de uma população e vou estudar ela. E para esse estudo ser eficiente, digamos assim, ser bom, eu tenho que poder replicar a questão da amostra na população. Porque não adianta eu ter uma amostra que me mostrou que, sim, as crianças prematuras, nessa amostra, as crianças prematuras tinham pressão arterial elevada. E aí eu vou chegar na população de todos os prematuros que tinham aquelas mesmas características e não vou conseguir replicar. Por isso que daí é importante a gente saber que a questão de tu fazer critérios de exclusão ou inclusão dentro de um estudo vai interferir nessa amostra e o quanto essa amostra pode ser generalizada para uma população ou não. Quanto mais rígido for o teu estudo, eu excluí isso, menos eu consigo aplicar ele para a população em geral, porque eu vou ter que excluir isso, aquilo, aquele outro, e vai sobrar só a minha amostra, no caso. Então, meu estudo foi feito para aquela amostra. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Edu? Não? Gui? Acho que não, acho que tá ok. Aí a gente tem que saber o tipo de amostra que a gente quer fazer. Então, é uma amostra aleatória, é uma amostra por conveniência. Normalmente os estudos que a gente acaba fazendo são por conveniência. Uma coisa que eu achei interessante, que eu participei dessa pesquisa, no início, quando a gente começou a coletar os dados da pesquisa do Covid, da Federal de Pelotas, era para ser uma amostra aleatória. Só que daí eles perceberam que ter que sortear toda vez na cidade de Caxias qual ia ser a casa, aleatoriamente, ia ser muito difícil, ia complicar. E aí eles mudaram o tipo da amostra deles, eles botaram semi-probabilístico, ou seja, eles fizeram a primeira vez foi aleatório, mas depois disso, eles sempre fizeram assim, essa casa foi sorteada, as três para a direita e tu faz o teste. 3 para a direita e tu faz o teste. 3 para a direita e tu faz o teste. Então, eles acabaram tendo que mudar o tipo da amostra deles. Não sei por que eles mudaram, na verdade. Acho que é porque tornava mais prático. E porque ninguém talvez ia nas casas aleatórias. Então aqui eu quis trazer para vocês a distribuição, então, a distribuição normal e as distribuições assimétricas, digamos assim. Uma outra coisa que eu esqueci de colocar aqui além do tipo de amostra, a gente tem que saber calcular o tamanho amostral.
Não que a gente tenha que saber isso, mas, por exemplo, uma amostra de conveniência, tu vai pegar, todos os pacientes que vieram no meu ambulatório e eu vou analisar. Mas, por exemplo, nos outros tipos de estudo, tu acaba tendo que calcular o tamanho da tua amostra para ver estatisticamente como é que tu vai analisar isso depois, que é uma coisa que interfere. Tá? Aí vem o valor de P e o intervalo de confiança, que eu achei que era uma coisa interessante trazer, porque sempre tem no estudo. Então, valor de P e intervalo de confiança é, na verdade, o que tu vai fazer uma hipótese. Eu decidi que a minha questão de pesquisa é saber se a Laís vai casar ou não. Torcer que sim, né? Porque para mim é interessante, é factível de eu descobrir isso ou não, então é eticamente correto eu expor ela aqui. Então, enfim, aí depois que tu tem a tua questão da pesquisa, tu vai criar hipóteses para essa tua questão de pesquisa. Ou seja, a minha hipótese nula é que a Laís não vai casar. Sim. Ou seja, a minha hipótese alternativa é que ela vai casar. Sim. E o valor de P, ele é meio que padronizado, tá? Padronizado, digamos assim. Por que é acima de 0,05 eu aceito e por que abaixo de 0,05 eu vou rejeitar? Isso em relação à hipótese nula, tá? Esse valor do P é sempre em relação à tua hipótese nula, nunca em relação à alternativa. Então, nesse caso, com certeza a gente vai rejeitar a hipótese nula porque a Laís vai casar. Mas, enfim, qual que é a probabilidade disso? E esse 0,05, ele saiu do nível de significância, ou seja, o quanto tem um significado isso. Qual é a probabilidade de, dentro desse estudo, a chance de, mesmo a minha hipótese nula sendo verdadeira, existe 0,05 a chance de eu rejeitar ela mesmo ela sendo verdadeira. Então, eu posso ser que eu faça esse estudo se a Laís vai casar ou não, e eu vou rejeitar a minha hipótese nula, mesmo ela sendo verdade. Então, pode ser que ela não case. Isso é a chance de erro, né? Porque, assim, quando a gente faz um teste para fazer algum estudo, por exemplo, a gente estudou ali uma coisa numa determinada amostra. Então, agora, por exemplo, estão investigando, vendo que o exercício físico aumenta a imunidade e as pessoas que fazem exercício têm menos sintomas do Covid, né? Então, o que acontece? Como é que a gente faz isso? A gente pega 100 pessoas, 50 fazem exercício frequentemente, 50 não fazem, tá? Só que isso não representa toda a população, né? Isso não representa, a população não tem, sei lá, 6 bilhões de pessoas. E a gente não tem como estudar todas as 6 bilhões de pessoas. Então, o P, ele é a chance do nosso modelo estatístico que a gente escolheu estar errado. Né? Então, por exemplo, aqueles testes todos que ela descreveu, a gente pode... aqueles tipos de estudos todos que a Sara descreveu, eles podem estar tudo errado. Por quê? Porque a gente pegou uma amostra justamente aquelas pessoas que se comportam da forma contrária ao restante da população. Isso pode acontecer, né? Tipo, eu peguei só pessoas que fazem exercício e que têm imunidade muito baixa. E aí meu estudo vai dar errado, porque as pessoas que fazem exercício vão ter um Covid desgraçado e vão morrer, tudo. Né? E aí a nossa conclusão é Covid mata quem faz exercício. O que acontece? Então, tu calcula um índice a partir da variabilidade da amostra, que é o P. E a gente assume que o P não pode ser maior que 5% para estudos em que a vida das pessoas não faz diferença. Então, estudo do Covid, faz diferença para a vida das pessoas? Faz, mas não é uma questão de vida ou morte. A gente só está vendo a gravidade dos sintomas naqueles pacientes que fazem exercício ou não. Tá? Agora, por exemplo, se eu quero testar um fármaco que pode salvar a vida de alguém,
eu tenho que assumir um erro muito menor. Que é 99. Então, o P que eu vou assumir, ele vai ser muito menor, ele vai ter que ser 0,01 ou 0,001, que tem também os estudos farmacológicos, normalmente é 0,001. Então, eles aceitam uma chance de estarem errados de 0,1%. A gente costuma assumir os 0,5%, que é 0,5%, né? 0,5% de chance de estar errado. Não, melhor, 5% de chance de estar errado. E esses outros estudos, eles têm que assumir um erro muito menor, porque a vida das pessoas está em jogo. Se elas derem o medicamento e aquilo não curar, elas podem morrer porque elas tomaram um medicamento que não funciona. Então, isso, na verdade, a gente pode entender o P como quais são as chances daquele nosso resultado se reproduzir para o restante da população. E é por isso que muitos estudos, às vezes, ao invés de dizer, o P foi menor que 0,5, eles dizem, o nosso P foi muito bom, foi menor que 0,001. Né? Daí quer dizer o quê? Que as chances deles estarem errados, ou seja, a chance de, em outra amostra, o resultado for outra coisa, é muitíssimo baixa. É basicamente isso. O P é a chance do nosso resultado se replicar em outras amostras da mesma população. Só que daí, por exemplo, tu pode manipular o valor do P. Então, tu tem que avaliar o intervalo de confiança que esse P está inserido. Que daí, normalmente, a gente olha, se ele passar pelo zero, ele normalmente vai ser um intervalo muito grande, então, que tu está avaliando, e normalmente não vai ser bom. Então, a gente não diz que ele tem significância estatística. Quando ele não passa pelo zero, a gente diz que ele teve, então, significância estatística. Até o artigo que tu botou ali, que eu dei uma olhada, eu dei por cima, o intervalo de confiança foi de 90%, né? Não foi 95%, aquele que tu botou hoje. Nem vi. É de 90%. Que a Laís tinha me pedido para dar uma olhada, para falar um pouco. Então, é um estudo que avaliou 20 pessoas, então é uma amostra pequena. Né? Ele... Falando só da estatística, tá? Eu não li todo ele. Mas ele pegou e estava estudando uma variável que tinha um comportamento normal, então ele usou média e desvio padrão. Aí depois, para os estudos que ele foi fazer, a gente tem também esses testes paramétricos e não paramétricos, que é como a gente vai avaliar a composição por exemplo, vai avaliar duas variáveis, são os testes estatísticos, que quando o estatístico te dá um relatório de estatística, ele vai te dizer, o teste T foi tanto, entendeu? E vai te entregar uma tabela e tu vai ter que interpretar. Então, nesse caso, como esse estudo que o Gui colocou ali, ele era um estudo que tinha uma variável que tinha uma distribuição normal, eles usaram os testes paramétricos. E daí ele fez o uso do teste T de student, que eu até pensei em explicar cada um deles, mas eu acho que é importante, mas eu achei que eu ia ficar aqui muito tempo, como eu tinha prova às 4, eu meio que dei uma enxutada, assim. Mas eu combinei com a Laís que eu posso colocar um resuminho de cada teste conforme a gente vai lendo os artigos. Aí dá para ver em cima deles. Mas, enfim. Então, como era uma amostra muito pequena, eu vou usar o teste T de student. E eu tenho que ver como que o Gui sempre fala, a correlação, que correlação existiu isso? Qual é a análise que a gente pode fazer disso? E daí existem testes estatísticos para isso também, que daí foi o teste que ele usou, que foi o teste de Pearson, tá? Que é a correlação que ele utilizou entre as variáveis nesse estudo. Uma coisa só que o intervalo de confiança nenhum passou pelo zero, tá? Os valores de P estão ok. A única coisa que eu vi ali que o intervalo de confiança era de 90%, que foi uma coisa que me chamou a atenção. Mas, de resto, acho que era isso. E eu queria dizer que estatística é difícil. É difícil mesmo, sabe? Mas é importante. Tem o prof. Jonathan que ele diz que a gente não pode... Eu tenho até a figurinha, eu mandei no grupo, né? Eu mandei no grupo essa figurinha, porque é verdade isso. Que você não pode ignorar a realidade.
você até pode ignorar a realidade, você pode ignorar a existência da estatística, mas não pode ignorar as consequências de tu ignorar a estatística, porque tu pode ler um estudo e passar informação errada ou achar coisa errada se tu não souber interpretar os dados. Então, eu acho que essa frase pode ser muito boa para a estatística, mas eu acho que, com certeza, foi o que eu achei que era importante. Eu acho que, num primeiro momento, você tem que saber o que é uma variável, o que cada variável pode estudar, por que não é mediana, por que é média, enfim. Isso aí. Muito obrigada, gente. Falei demais. Eu acho Parabéns, que bastante, amiga, no sentido de, tipo, tanto para a gente ser mais crítico na hora de entender um artigo, né, de selecionar, e também se a gente, né, tiver a vontade de escrever alguma coisa, como é que vai desenhar ou delinear teu estudo, né? E aí, a partir de agora, assim, né, quando tu tiver nas reuniões, ou o Gui também vai nos ajudando, quando a gente for escolhendo um artigo para apresentar, a gente também, né, vai destacando os conceitos que forem ficando mais claros para a gente à medida que a gente for lendo. Então, acho que é um assunto que só da gente começar a falar sobre ele, tem bastante a acrescentar para todo mundo, eu acho. Acho que sim. Eu vou aproveitar que a Sara ainda está aqui. E, Sara, eu nunca entendi direito o intervalo de confiança, tá? E vamos ver se tu me ajuda, porque assim, ó... Tu tá aí ainda? Mas eu te ajudar? Tudo bom? Ajuda aí. Ó, porque aqui, ó, olha só, tipo assim, aqui o que eles medem, tá? Eles mediram... Ficou bem legal, parabéns, ó, o pessoal tá te dando os parabéns ali. Eu fiquei com uma dúvida assim, ó, porque assim, o intervalo de confiança é tipo, da onde até onde vai aquela variável, né? Isso. Tá, legal. Seriam os extremos. Os extremos. Entendi. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eles estão medindo assim, ó, flexão, range of motion, de flexão, amplitude de movimento, de flexão e extensão de joelho durante a fase de apoio. Tá? Aí, eles botaram assim, 34 graus. Tá? Daí tem o desvio padrão, então provavelmente essa é uma medida... como se diz? Isso, ela é uma numérica contínua, mas ela é normal, né? Paramétrica. É isso? Sim. Tá. E daí, eles botaram aqui, ó. Isso aqui, 0,22. Dois desvios padrões para cima e 2 desvios padrões para baixo. Para baixo. Esse 20 até 80 seria esse 30 menos 10 e 30 mais 10, é isso? Seria do teu, dentro do teu P aqui, que tu conseguiu aqui, o 0,51, né? Isso. É 2 desvios padrões para baixo e 2 desvios padrões para cima. Então, ali Eita. Correlation... Não, aqui, ó. Aqui assim, ó. Aqui, ó. Correlation with RE. Isso aqui é o R, que é o coeficiente de Pearson, aquele que tu falou. Sim. Tá? Então, o R é de 51, ou seja, o coeficiente de Pearson ele nos diz quanto uma variável explica a outra. Então, o running economy, ele é explicado 51% pela amplitude de movimento do joelho. E daí, esse 0,22 e esse 0,80 seria a média mais 2 desvios padrão, e aqui a média menos 2 desvios padrão. Isso. Tá, é porque aí que eu fico com uma dúvida imensa, porque daí vem essas mesmas variáveis, e daí tem esses valor negativo aqui, ó. Tu tá vendo aqui? Menos 0,37. É muito maluco, eu nunca entendi direito esse coeficiente de Olha assim, esse eu não sei intervalo de confiança. Eu não sei se eu sei te explicar isso, tá? Porque... Esse é um negócio que tu falou que passa pelo zero, né? Isso, porque se ele passar pelo zero, ele perde a significância estatística dele, tá? Se o intervalo de confiança passar pelo zero, ou seja, eu tive um que era menos 0,37 até
0,39, do negativo para o positivo ele passou pelo 1, então ele perde um pouco do valor, entendeu? Se fosse isso. Mas eu posso te mandar a referência que eu usei para entender isso, porque assim, pode ser que tu entenda melhor do que eu, sabe? Tá, então, eu acho que tu tá certa. Esse intervalo de confiança deve ser o intervalo de confiança desse R aqui. Isso! É como se fosse. Eu sei falar mais sobre o P, mas tipo, isso aí. Então, esse aqui não passou pelo 0, não passou pelo 1. Então, esse aqui é um dado que tu pode confiar mais, entendeu? Que só o valor do R. Entendeu? E já esse aqui passou, ele foi lá do negativo até o positivo, então ele não passou, é muito confiável. Não é muito confiável. Ele perde a significância estatística um pouco. Entendi. É porque assim, ó, aqui eles fizeram uma análise de correlação, só que eles dão outro nome para essa análise de correlação, que é isso aqui, ó. Power isso aí, calculation. o Edu tá certo. Trivial. Ó, e daí eles dão aqui, ó, se o intervalo de confiança é de 90% overlapped positive, né, e negative, a magnitude foi deemed unclear, né, foi setada, né, foi determinada como unclear. Então, eu acho que é mais ou menos isso que tu tá dizendo, eu acho que, tipo, não pode passar pelo 0 o intervalo de confiança, essa coisa aqui. Tá, faz sentido para mim agora, porque eu nunca entendi esse número aqui, que tem aqui do lado. E claro, aqui tem outros números aqui que eu ainda não entendo, né? Mas esse estudo aqui eu tava lendo hoje de manhã, eu disse assim, meu Deus, eu preciso entender isso. Daí eu mandei pro Edu, daí o Edu achou legal, daí eu disse, vou mandar para todo mundo. Porque aqui eles medem a variabilidade da running economy, né, Edu? É assim, né? A running economy, que é esse RE, pela cinemática. E deles veem que algumas pessoas, se elas fazem determinados movimentos enquanto correm, elas se tornam muito pouco econômicas. Isso é muito legal, porque daí mostra que não é só lesão, né? Tem também essa coisa de economia de movimento. Eu nunca entendi direito esse running economy aqui, que eles falam tanto. Não tem nenhuma tabela de running economy. Tem só isso aqui. Mas legal, muito bom, muito bom. E a outra coisa que eu queria mostrar aqui, que a Sara mostrou, isso aqui é uma variável... Pessoal, não quero que a Sara responda, eu quero que os outros respondam. Isso é uma variável normal ou não normal? Assim, né? É mediana, né? Isso, que é aquele gráfico. Isso aí. Perfeito, isso aqui é um box plot, então não são variáveis que não são simétricas, né? Isso aí. Esse aqui é um estudo... De running economy, né? Isso é uma coisa que a gente tinha falado há um tempo, Gui, não sei se tu te lembra, para aplicar para análise de marcha, para entender se a nossa intervenção sugerida ali na análise 3D, ela teria um resultado também mensurável em economia energética. E daí tu faz análises de gasto calórico, pode ser por unidade de velocidade ou por unidade de distância, né? Então, tipo, quantas calorias foram gastas para percorrer 1 quilômetro, né? Quantas calorias foram gastas para se manter caminhando a 6 km por hora. E aí, nesse momento, né, para olhar em eficiência, quanto menor o VO2, né, quanto menos calorias, melhor, né? Não é o que a gente está acostumado a pensar em VO2, né? Quanto mais, melhor. Então, para a economia, né, e aí a gente vê que, por exemplo, para corredores de elite, o VO2 máximo é muito menos correlacionado com o desempenho do que a economia de corrida, né? Então, se ele gasta menos para correr numa velocidade igual, provavelmente ele vai ter um desempenho melhor, né? Entendi. Então, tipo assim, eu tô correndo a 10 por hora, se o meu consumo de O2 for menor que o teu, quer dizer que eu tô gastando menos energia. E provavelmente tu vai ter uma duração maior e um desempenho melhor, né? Porque daí Entendi. se tu tá gastando menos energia que eu para correr a 10 por hora, provavelmente gastando a mesma energia que eu, tu consegue correr a 12, né? Então, esse estudo fala bem de algumas variáveis cinemáticas, né? Que poderiam, né? Que eles analisaram para entender se tem alguma interferência nessa
nessa economia, né? Sim. Gráfico aí, no outro. Esse aqui também é boxplot, ó, que nem ela mostrou. Aproveitando já, Edu, isso que tu comentou, não daria para, além das calorias, usar a frequência cardíaca como um marcador? Infelizmente, não. Frequência cardíaca é uma variável biológica muito individual, tá? Tu pode fazer uma inferência, pode fazer uma hipótese ali para a frequência cardíaca, mas tu não consegue ter um dado muito confiável, tá? Porque tem pessoas que têm a frequência cardíaca mais alta, e aí tu tem uma relação aí com pessoas menores, tem uma tendência a ter uma frequência cardíaca mais alta, pela menor resistência vascular periférica, pessoas maiores têm uma tendência a ter uma frequência cardíaca um pouco mais baixa, pela maior resistência periférica. Então, só pela frequência cardíaca fica um dado bem limitado. Eu não confiaria muito, né, para a gente poder entender aí se está sendo mais eficiente ou menos eficiente. Agora, tu quer comparar intra-indivíduo, até pode ser interessante, né? Mas daí tu iria comparar só com ele mesmo, né? Um estudo longitudinal de uma pessoa. Tu correndo, tu modificou alguns parâmetros teus e tu consegue baixar a frequência cardíaca para a mesma velocidade, eu vou supor que tu está sendo mais econômico. Mas Tá, então eu posso ver essa variabilidade para várias pessoas. Tipo assim, será que esse treinamento fez a frequência cardíaca de 10 pessoas baixar? Eu poderia ver isso. Só que aí a frequência cardíaca sofre a influência de muitas outras coisas, né? Seria uma variável Ela varia limitada. muito. Variável. Né? Então, tomou um café, já vai mudar a frequência cardíaca. Tu não dormiu direito, já vai mudar a frequência cardíaca. Então, enquanto o Sim, VO2 pode usar aí, ela né? só como uma auxiliar, assim, mas não... Como auxiliar, com certeza. Já que, tipo, né, a gente está falando ali para a prática, com certeza, né? Porque tu não vai ter VO2 disponível em qualquer lugar, né? Então, para a prática, assim, né, no mundo mais real, né? Com certeza, se tu analisar frequência cardíaca como uma extrapolação aí de economia de corrida, é válido, sim. Edu, mas aqui, a frequência cardíaca tem correlação direta com parâmetros metabólicos, por exemplo, os limiares. Então, se ela altera, não é possível que o limiar altera também. Então, eu acho que a frequência cardíaca é um parâmetro bom. E sobre aquele comentário que você falou do estudo, uma pessoa com VO2 máximo, economia boa, comparado com uma outra pessoa com VO2 menor, uma economia às vezes igual, essa pessoa com VO2 maior, ela vai se destacar. Você não acha que isso vai acontecer? Não. Porque o VO2 máximo, ele fala muito de potencial, tá? O VO2 máximo, ele é atingido, se não é falando em VO2 máximo mesmo, né? Ele é atingido enquanto tu tá no momento não sustentável de exercício, né? Porque o que determina se tu consegue manter o teu desempenho é o limiar 2. Então, vamos supor que tu tenha um limiar 2 de 40 de VO2 a 12 por hora. Mas o teu VO2 máximo, ele ainda vai lá em cima, vai a 60, tá? Tem um cara que tá o quê? Destreinado, mas tem um potencial de treino grande. Então, o segundo limiar, e aí também a eficiência econômica da corrida é muito mais importante para determinar o desempenho hoje do que o VO2 máximo. O VO2 máximo ele fala muito mais de potencial do que desempenho instantâneo. Boa. E realmente, o VO2 ele é realmente apenas um parâmetro fisiológico para a pessoa, né? Por exemplo, ela não pode pegar um VO2 de um com o VO2 de outro e fazer uma comparação, sendo melhor ou pior. Realmente, o limiar 2 é um dos melhores parâmetros, né, para você pegar para fazer algum tipo de controle. Mas isso. Pode continuar. Eu só não entendi mais a questão da frequência mesmo, porque hoje se tem muito. Hoje um dos parâmetros que as pessoas utilizam como acompanhamento de treino é a frequência cardíaca, né? E quando se fala em ciclismo e potências, mesmo que o valor seja um pouco mais alto. Mas ela realmente pode alterar, isso eu concordo com você. Por exemplo, um atleta que treina aqui em Minas, né, que é quente, vai competir no sul, a frequência vai sofrer alterações totalmente diferentes, né? E é muito complexo. Se fosse a gente ficar o dia inteiro conversando.
Não, mas eu te entendo. É porque na prática a gente fala muito de frequência cardíaca, porque tu não tem como andar com um VO2 no bolso, né? Então, a gente vai usar o VO2 muito mais para entender, mas na prática, a frequência cardíaca ela é uma ferramenta sensacional, né? Tu vai poder extrapolar, sim, para a prática, mas a gente está falando de um cenário mais clínico, menos pesquisa, menos definição, menos relação causal, assim, né? Mais prática. E daí é um outro cenário, né? Quando tu quer realmente entender do ponto de vista mais fisiológico, né, do ponto de vista mais assim causa e efeito, aí a gente tem que ver calorimetria mesmo, tem que medir com VO2. Claro, com certeza. O pessoal já está saindo, gente, mas só uma última para mostrar para vocês aqui as variáveis que a Sara mostrou. Esse gráfico aqui ele é bem interessante também. Eu catei uns gráficos que eu tenho aqui de variáveis assimétricas. E tem assim, eles fizeram uma avaliação de tipo de pisada na corrida maratona de... Qual maratona que foi mesmo? Acho que foi Nova York também. Não, Wisconsin. Aqui. E olha só que legal isso aqui. Eles viram o tipo de pisada e a posição na corrida, tá? Daí, antepé e retropé. Tá? Então, olhem esses dois aqui, como eu disse, midfoot é não retropé, então eu costumo juntar no mesmo balde. Então, olhem esse aqui e esse aqui. Olha só, ele tem várias informações aqui que são interessantes, tá? Esse risco, ele representa a mediana. Ou seja, o local onde teve maior número de incidências. Que incidência é essa que ele está medindo? Posição na corrida. Então, as posições que eu posso tirar é a posição 0 até a posição 2.000. 2.000 corredores que eles avaliaram, tá? Então, o que acontece? Em antepé, a mediana de atletas ficou mais ou menos na posição 400. Então, quem corre em antepé vai ficar na posição 400 da corrida, em mediana, perdão. Só que, em média, na posição 600. Tá? Porque qual que é o problema de olhar a média aqui? Porque a média, ela está sendo influenciada por isso aqui, porque teve algum desgraçado lá que corre em antepé que ficou na posição 1.700. Só que a grande maioria dos atletas ficaram aqui nas cabeças, porque o espaço entre a mediana e aqui é menor do que o espaço entre a mediana e aqui. E esse limite superior aqui. Né? O espaço entre a mediana e a linha inferior. Só que se a gente olha em Rio, que são os corredores em retropé, o que acontece? O diamante vai ser a média. Então, aqui, a média e a mediana estão acontecendo no mesmo lugar. Então, a grande maioria dos atletas ficou no meio. Né? Então, na média, eles ficam na posição 1.000 e na mediana também na posição 1.000. Porque a gente tem o mesmo número de atletas que ficaram em boas posições, quanto o mesmo número de atletas que ficaram em más posições. Então, o que eles fizeram aqui? Eles compararam isso e eles viram o quê? Que existe uma diferença dessas medianas aqui. Né? P menor que 0,001. Ou seja, a chance desse gráfico aqui estar errado é menor do que 0,1%. Tá? Ou seja, a chance da gente ver esse resultado se repetir em qualquer outra amostra da mesma população, ou seja, das pessoas mais ou menos na mesma faixa etária, né, pessoas mais ou menos na mesma condição física, é infinitamente grande. E daí a conclusão deles é que, por algum motivo, os corredores que correm em retropé ficam em posições melhores os corredores que correm em antepé, forefoot, ficam em posições melhores do que os que correm em retropé. Tá? E aí vem a dúvida, será que eles são melhores porque correm em antepé? Ou será que eles correm em antepé porque eles são melhores e desenvolveram essa técnica? Vocês Pois entenderam? essa é uma dúvida muito boa, né? E é difícil, quase que impossível de responder, né? Exatamente. Com esse estudo aqui é impossível. Só com Aí esse estudo é é aquilo, impossível. né? Que a Sara disse, no estudo transversal que tu fotografa o momento, tu não consegue avaliar isso, né? Causa e efeito é indescobrível. Se tu mudar a passada, será que eles vão mudar desempenho também?
Ou Piorar, eles estão né? naturalmente assim, e isso é só um dado que tu vai poder utilizar para predizer desempenho. Ó, esse cara corre em antepé, provavelmente ele vai ter um desempenho melhor e não, né, Isso e aí. não sugerir uma mudança de passada, né? E aí, tem outro estudo que fez a mesma coisa e ele viu o quê? Não, esse aqui é lesão e tipo de pisada. Deixa eu ver aqui. Absorção de impacto, pisada e MG. Não, não é esse. Eu não vou achar, mas daí eles fizeram um estudo que, assim, ó, boa parte desses caras que começa com um determinado padrão, eles mudam de padrão no meio da corrida. Mais de 50% da população muda de padrão, sabe? É esse aqui, mudança de padrão no final da corrida. O título já. É bom quando eu salvo com um nome fácil de entender, né? Pela fadiga, isso, Guilherme, Oi? provavelmente. Pela fadiga, isso ocorre, É o que provavelmente. os autores imaginam, né? Olha só que bacana aqui esse gráfico. Eles fizeram a foto, uma nos 10 quilômetros da corrida e outra nos 32 quilômetros da corrida. Então, uma bem no começo da maratona e outra no final da maratona. Daí, ó, rear-foot, retropé, 75% corre em retropé e 1% corre em antepé. Isso do público feminino. Do público masculino, 92% e 5%. Aqui, percentagem é esse aqui. Tá? Então, rear foot é esse aqui. E forefoot é este aqui de baixo. E no público masculino, 85% corre em retropé e 4 mais 1, 5,5% corre em padrão não retropé. E daí no final da corrida, olha que louco isso aqui, respondendo a tua pergunta, Alexandre. 92% no final da corrida corre em retropé. Então, de 85 foi para 92 nos homens. Nas mulheres, de 92 foi para 93. E ninguém correu em padrão antepé. 0%. Alguns foram para midfoot, né, para médio pé. Uma coisa interessante seria tentar relacionar com a velocidade, né? Porque quanto mais rápido se corre, mais em antepé tu corre. Então, se caiu o pace deles, também já justificaria, né? Pois é, e teria que mostrar essa correlação com o ritmo, né? Você sabe, eu fiz uma disciplina um tempo atrás, fui inventar de ir para os ares de outras, da área de contabilidade, bem maluco, fui estudar um pouquinho isso. E fiz uma disciplina de estatística. Eu achei, putz, isso é uma coisa maluca, nunca vou usar, né? E eu estava pegando aqui o material para dar uma olhada, e muito interessante que a Sara apresentou, porque o estudo que vocês estão fazendo, porque realmente me parece que sim, foi até mais completo que a disciplina toda que eu fiz durante um semestre. E me lembrei de um que eu estava vendo aqui também, né? Tem a mediana, a moda, aí tem a moda também, né? Tem a média, aritmética, tem várias coisas aqui. A moda é o valor do meio. É o valor do meio, né? Entre a média e a mediana, né? É o valor do meio. Claro, eu acho que o professor nos passou assim as fórmulas, né? E aí naquela questão que tu falou daquela do dado ali 0,39, eu acho que já é alguma coisa pronta. Eles nos passaram uma tabela. E aí eu acho que já é a tabela aqui, né? Achei interessante, só, enfim, fora um pouco do assunto aí, mas eu gostei isso, o que o professor nos passou foi uma tabela com essas percentuais aqui, né? Achei bem interessante, assim, só que eu acho que aqui se trabalha para criar essa tabela de dados, né? Essa tabela. Sim, é as fórmulas que eles usam para chegar nesse resultado. É isso aí. Perfeito. Gui, Edu,
Alexandro, acho que a gente conheceu o Alexandro na aula lá que a gente falou da biomecânica do pé. E aí eu vi teu Instagram que tu é ultramaratonista, é isso? Isso. E o que tu conta pra gente em relação a essa mudança de padrão de pisada numa prova? Olha, bom, Conhece alguém que consegue fazer isso? É comum? A gente conversa sempre com o Gui sobre isso. De uma tendência. Legal. Eu vou falar assim muito mais como praticante do que como estudante de educação física, porque como estudante de educação física estou no segundo semestre, tá? Mas como praticante eu já estou correndo há 12 anos. E enfim, já fiz 5 ultramaratonas e tenho alguma experiência assim nisso. Mas o que eu sinto como praticante claro, a gente treina a postura, né? Faz um treinamento forte na questão de melhorar a postura, mas conforme vem o cansaço, conforme a gente vai cansa, a gente não consegue manter essa mesma postura. E aí pelo que eu acompanho, tá? Realmente tem essa grande discussão, assim, tive 2 grandes treinadores, enfim, que me treinaram. O primeiro foi o Marialdo Rodrigues, né? E ele, um cara excelente, assim, e ele sempre falava: olha, claro, melhor seria tu conseguir pisar com do pé para frente, né? Mas, enfim, eu para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a correr, quando eu voltei a correr, com meus 28 anos de idade, né, antes disso, eu fiz um trabalho de emagrecimento, porque eu tinha 100 quilos, aí emagreci. Aí fiz 3 anos, assim, praticamente, né, de musculação, e depois, com o tempo, fui caminhando, depois caminhando e correndo, consegui voltar a correr. Claro, eu era muito pesado, então eu sempre pisava com o pé todo, assim, sempre me acostumei com o pé todo. E é difícil, eu não fiz muita questão de mudar essa pisada, assim, sabe? Hoje eu tenho, claro, com o treinamento, tenho uma performance um pouco melhor do que eu tinha antes, não melhor do que os outros, mas melhor que a mim mesmo, né? E eu não faço muita questão, porque quando eu tentei, épocas que eu tentei treinar com a pisada, vamos dizer assim, dita correta, tipo, eu me lesionei, sabe? Então mas são experiências assim que eu tive de treinamentos que foram muito, muito legais, assim. Se eu puder colaborar com vocês com o que eu senti, com o que eu vivo, com o que eu treino, eu vou ficar contente. Não, com certeza. Com certeza. Só pra saber, então, quando tu tentou trocar a pisada, tu te sentiu pior, é isso? Continua? Isso aí. Acho que travou É aqui. o que acontece com muita gente que tenta mudar, forçar a mudança, sabe? Sobrecarrega muito tríceps-dural, né? Então, cada um vai machucar uma parte, né? O que tu lesionou, Alexandre? Olha, eu tive bastante problema realmente na panturrilha, né? Panturrilha foram bem, assim, onde eu tive mais problema ali, na gastrocnêmio ali. Ramiro, tu é nosso colega de educação física? Sim, sou Cara, também. que legal te tá aí na mesma sala contigo também, Ramiro. A gente se conhece das corridas aí. Que legal. Seja muito bem-vindo, né? Não tenho tanta experiência como corredor como o Alexandre, né? Um dia chegou lá, mas Imagina, é muito legal, cara. assim, ouvir essas outras experiências, né? Também de colega de corridas. E aí eu já ia aproveitar e fazer uma pergunta que talvez o Gui e o Edu consigam responder em cima dessas falas, que a gente, ao final de uma prova principalmente mais longa, a gente tende a mudar o padrão de pisada, né? Isso porque o ritmo cai, mas o que tende a ser maior? A gente trocar porque a musculatura fadigou, a musculatura que a gente usa mais naquele padrão de pisada normal que a gente tem, ou por falta de condicionamento a gente cansou e aí acabou
diminuindo passada, diminuindo velocidade, e aí mudou o padrão. Acho que as duas Não coisas, sei se cara. ficou claro. As duas coisas. Um ou outro. Pra ver qual é mais predominante. Eu acredito que seja os dois. É as duas coisas, cara. O que veio antes, o ovo ou a galinha, né? O que vai acontecer primeiro? Eu vou fadigar, eu vou sentir desconforto, eu vou mudar de estratégia. O que os caras dizem é que assim, ó, o atleta, quanto mais experiente ele é, mais ele encontra o próprio padrão ótimo de corrida. Isso é uma coisa assim que é fato. Quanto mais ele repete aquele gesto, o próprio organismo vai encontrando a melhor forma daquele corpo executar a tarefa. Tá? Isso é o que boa parte da galera que estuda controle motor fala. Né? É claro que tu pode conhecer alguns ajustes para acelerar isso, porque o atleta às vezes não vai testar todas as formas possíveis de realizar uma tarefa até encontrar melhor. Então, se esses caras aqui mudam o padrão, é porque talvez seja bom para eles. Entendeu? Como tu disse, ele pode estar correndo com o tríceps sural e ele corre no ritmo. Eu não sei agora, vocês vão saber falar muito melhor que eu. O ritmo que eu começo é o mesmo que eu termino? É maior, menor? Numa maratona? Eu não faço ideia, nunca corri uma maratona. Né? Amador normalmente é menor, né? Aí se a gente pega elite, às vezes pega que nem o Kipchoge, que fez lá o projeto abaixo das horas e fez o sprint negativo, mas aí é um caso fora da curva, eu acho, né? É exceção, assim, tá, se eu pegar a maratona de Porto Alegre ali, maratona do Rio de Janeiro, a maioria das pessoas vai fazer assim, mesmo os que ganharem. O ritmo vai piorar no final. Sim, eu acho que a maioria de quem é amador, né, faz a primeira parte mais rápida e a segunda mais lenta, né, diminui o pace, né. Só o cara que está bem treinado mesmo, que ele vai fazer um split negativo, como o Ramiro comentou, né. Uhum. O que me preocupa, ou né... em casos que... Pode continuar. Não, Ramiro, e o que eu vejo, assim, tem muitas pessoas que falam, não, tu tem que cuidar e tem que fazer a postura como tem que se, vamos dizer assim, a postura correta da pisada do pé, e tem que treinar isso, né? Eu não sei, né, Ramiro, ou Guilherme e Lucas, Laís, até que ponto isso pode ajudar ou prejudicar as pessoas, assim, no geral, né, a população de corredores, né? Porque eu digo assim, talvez tem algumas, por causa aí é um estudo que vocês sabem melhor do que eu, da mecânica de corrida e tudo mais, né? Pode vir a ter mudar muito, e isso pode ter complicações ou não? Minha pergunta. O primeiro passo é encontrar a complicação, né, Alexandre? Eu acho que antes de tu interferir na mecânica de corrida de alguém, tu tem que ter um motivo para isso, né? A gente nunca intervém diretamente sem ter uma razão. E daí existem duas razões que podem ocorrer, né? Que daí, por isso que eu chamo de determinantes, de lesão e desempenho. Ou seja, se tu tem uma lesão frequente, até mais, Doug, até a semana que vem. Se tu tem uma lesão frequente ou uma lesão que tu não consegue tratar, tu vai investir na mecânica de movimento, né, para tentar diminuir a dor, o sintoma dessa lesão, curar ela, enfim. Ou se tu tem um platô de desempenho, né, por exemplo, eu tô no meu ritmo ali de 3,50 e não consigo baixar 6 meses, sabe? E daí tu vai investir de novo na mecânica de movimento, porque esse pode ser o motivo. Então a gente chama de determinantes e não de fatores de risco, porque a gente pode ter algo tanto atrapalhando a tua economia de movimento, como eu mostrei naquele artigo ali, quanto atrapalhando a situação de uma determinada lesão. E daí tu investiga a mecânica para corrigir isso se necessário. Mas tu nunca pega assim uma pessoa que é saudável, que tem bom desempenho, que está evoluindo, e daí tu, vamos mexer na mecânica de movimento dela. Isso não te faz. Tá? Porque tu pode piorar, que nem aconteceu contigo. Tu não estava tendo nenhum problema, tu não estava machucado, tu não estava nenhum platô de desempenho, e daí tu simplesmente, vou mudar meu padrão. Mexeu na mecânica. E aí os problemas vão aparecer, entendeu? Então tu tem que primeiro esperar o problema acontecer, sabe? Não é indicado fazer intervenções onde não... O time que tá ganhando não se mexe. Perfeito.
Ainda tem sabe o poeta. determinantes, né? Tipo, por onde tu vai começar, né? Por onde tu vai tentar cadência, tipo de pisada, por onde tu vai drop de pé, o que eu vou começar a tentar melhorar, né? Então ainda tem determinantes. Tem vários, né? Tem vários determinantes, são uns 18 determinantes que a gente observa, mas o primeiro é sempre cadência, tá? O primeiro é sempre cadência, isso é batata, assim, porque ela vai interferir todos os outros determinantes. Ela é o único determinante que afeta todos os outros. Então, se eu tenho drop da pelve, se eu tenho inversão de tornozelo, se eu tenho adução de quadril, se eu tenho rotação interna, todos eles melhoram se eu aumento a cadência, tá? Então, esse é o primeiro. Daí, o segundo é o complexo extensor rotador externo, né? Que é o quê? A rotação externa de quadril e extensão de quadril. Fortalecer essa musculatura, que ela ajuda muito a ganhar postura e impedir alguns determinantes importantes, né? Então, porque normalmente quem pratica exercício de corrida, assim, vou falar entre aspas, tá? A gente tem a bunda fraca, tá? Porque não se usa muito isso na corrida, né? Então, só que ele é importante para a manutenção da postura. Então, rotação externa, que é glúteo máximo, abdução, que é glúteo médio, extensão, que é glúteo máximo, esses músculos são super importantes para garantir a estabilidade da corrida. Só que eles não são propulsores primários, né? Se a gente olha o vetor, da onde esses músculos apontam enquanto a pessoa está correndo, tem um estudo que é bem bacana, que ele mostra o vetor de cada músculo enquanto a gente corre. Ou seja, aquele músculo contrair, o que ele faz com o nosso corpo, tá? E o glúteo aponta para cima. Ou seja, o glúteo, ele faz só a sustentação para a gente não cair. Ele não aponta para frente. Entendeu? Aponta para frente, daí vai ser tríceps sural, vai ser isquiotibial, sabe? Isquiotibial ajuda mais em tração do que glúteo. Mas é um estabilizador, assim, né? Uhum. Isso aí. Então... Seria importante destacar também, Gui, a complexidade que é para alterar uma mecânica de corrida, né? Nossa, é o trabalho que dá. Então, às vezes, é melhor avaliar outros, né, alguns parâmetros e utilizar a mecânica, realmente alterar a mecânica só em último caso, porque é muito complexo. E são poucos os atletas que conseguem obedecer esse tempo de adaptação motora, né? É muito complexo mesmo. Carga, volume, né? Uma periodização, às vezes, consegue mexer melhor do que alcançar um objetivo, um resultado melhor do que na mecânica em si, né? Justamente, eu acho que isso é comum para todos, né? Mas algumas pessoas que avaliam a mecânica, ele vem, tipo, há 2 meses, a 1 mês da competição, reclamar de alguma coisa e já querendo alterar a mecânica. Então, é muito complexo. Os atletas têm que colocar isso na cabeça, né? Mas é bom. Poxa, avaliar a mecânica é uma arte, praticamente. É bacana, é bacana. Ela ajuda bastante, assim, a gente compreender o movimento na sua complexidade. Querem que eu mostre para vocês o gráfico dos vetores de cada músculo? Claro. Oi? Por favor. Pode mostrar, se quiser, tu pode até mandar no grupo aí para mandar. Esse tu já tem, Robson. O artigo? Sim, tu já tem. Tu Qual já que é? tem, porque tá nas leituras recomendadas da aula 1.6. Lá do curso. Não, no curso eu não tô, não. Tu não tá, eu pensei que tu tava no curso. Aqui, ó. Aqui. Olha só, gente, esse gráfico aqui é do estudo do Hamner. Sou fã desse cara aqui, porque ele é engenheiro e ele estuda muito corrida, assim. Esse cara, eu sigo ele em todos os lugares que eu posso. Twitter, não sei o que, research, aquele. Olha só o estudo que ele fez. Ele apresentou pra gente Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vou fazer aparecer por partes, porque senão é muito difícil de entender aqui. Apresentação de slide. Monitor principal, será que é isso? Aí, ó. Então, assim, ó, isso aqui é a força de reação do solo enquanto a gente corre, tá? Essa vocês conhecem, né? Que ela vai ter falta o pico aqui, tá? Ele não tá aparecendo porque como ele botou cada vetor, ele não tá só a força vertical aqui, tá? Horizontal também é assim, né? Então a gente tem aquele primeiro pico no começo e depois cai. Lembram disso? Sim. Sim?
Então, o Alexandro vai se familiarizando, tá? Alexandro, força de reação do solo é a força que o solo faz no nosso corpo enquanto a gente corre. Ok. E depois, aqui, ó, Ground Reaction Force, que aqui ele fez por aceleração, com acelerômetro, né? E aqui ele fez depois a estimativa da Ground Reaction Force, e daí obedeceu mais ou menos o que ele tinha feito. Bom, daí o que ele fez? Por um método que a gente chama de otimização, que a gente vê a participação de cada músculo durante a corrida, ele foi vendo para onde a contração de um determinado músculo apontava a aceleração do corpo. Tá? Para ver qual que era a função daquela musculatura enquanto a gente corre. Então, por exemplo, o quadríceps, ele viu o quê? Que os quadríceps eles eram muito ativados, olha o tamanho do vetor, no começo e pouco ativados no final. Tá? Só que o que acontece? Lá no começo, o quadríceps, ele aponta para trás. O que significa isso? O quadríceps está apontando para trás quando eu contraio o quadríceps. Flexores, não? Oi? Não é o movimento contrário que está sendo... Ele está apontando para o lado contrário, né? Ele está me apontando para trás. O que ele está fazendo aqui? Como é que vocês chamariam esse efeito? Uma coisa que quando eu corro e caio, ele me aponta para trás. Freia, amor. Freando, ele está me freando, perfeito. Né? Então o quadríceps ele é um, entre aspas, freio. Só que a gente não chama de freio, porque ele é importante, né? Então a gente chama ele de amortecedor. Né? Então o quadríceps... Eita, ô Jesus, espera aí. Ai, meu Deus. O quadríceps é um... Oi? Se tu continuar, quando tu fala o antes, ele é bem ativado no começo e depois ele é pouco ativado. Quando tu tá falando isso no começo e depois, tu tá falando em relação ao quê? A uma pisada? Fase de apoio. Tá. A fase de apoio. Esses gráficos é sempre a fase de apoio. Perdão, né? Eu não apresentei o gráfico. Então aqui é o gráfico de aceleração, tá? Por fase de apoio. Tá? Então aqui é o apoio inicial, apoio médio e apoio terminal. Tá. Tá? Então aqui é o meu pé fazendo assim, pam, 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 né? Que é basicamente esta fase aqui, ó, que está resumida aqui. Tá. Beleza. Certo? Então, desculpa, isso é uma coisa óbvia. Se o meu orientador tivesse aqui, ele teria me matado agora. Bom, mas tudo bem. Como é que tu me apresenta um gráfico sem apresentar o gráfico antes? Bom, vamos lá. E aí ele viu o quê? O gastrocnêmio. O gastrocnêmio, no início da fase de apoio, o vetor dele é bem pequeno, ó. Tá. Só que no final da fase de apoio, ele é grande. O que vocês entendem por isso? Músculo impulsionador? Oi? Músculo impulsionador? Isso aí. Ó, mas então, no início ele não exerce nada e no final ele está exercendo força. Para quê? Para gerar propulsão. Perfeito. Então, o tríceps sural ele vai ser um propulsor durante a corrida. Tá? Eu vou mandar ali no grupo depois esse artigo, tá dentro da pasta, tá? Mas eu mando para vocês os dois. E aí ele fez isso para todos os músculos. Porque nesse estudo ele especificou por tipo de aterrissagem, retropé, antepé? Às vezes o antepé é diferente, né? Sim, todos os corredores aqui são em retropé. Beleza. Ô Gui, tá? Aquele gráfico que tu apresentou inicialmente, aquele desenho que tu fez vermelho ali da força de reação do solo, é o padrão do retropé, né? Que tem aquele... Sim. Assim, e depois assim. Beleza. Tá, bom, e aí ele fez isso para todos os músculos, né? E como eu digo para vocês, eu tenho muita dificuldade de entender tudo, então eu tenho que fazer tudo por cores e por desenhos e desse jeito. Então eu fui pintando esse gráfico para tentar entender. Então a primeira coisa que eu fiz foi desenhar apoio inicial, apoio médio e apoio terminal em todos os gráficos. Vocês estão vendo que todos eles têm linha agora? Sim. Então, o apoio inicial é aquele que a gente toca com o calcanhar, apoio médio é quando a gente está com o pé inteiro, e o apoio terminal é quando a gente está com a ponta saindo. Sim? Então, propulsores. Propulsores é todos que empurram o meu centro de massa para frente. Daí eu fui olhando quais que estão apontando para frente. Daí eu vi aqui, ó, gastrocnêmio está apontando para frente. Sólio está apontando para frente. Tibial posterior está apontando para frente. E hamstrings, isquiotibiais, está apontando para frente. Então, esses são os músculos que a gente chama de propulsores. Sim? Aí, nós temos os
amortecedores, que são aqueles que seguram o impacto. Quadríceps, tipo... Daí, olha que legal, quadríceps, ele é amortecedor durante todo o ciclo, porque ele aponta para trás o tempo todo. Sim. Né? Só que daí a gente vem no tibial anterior, e aqui, Robson, vem para ti a pergunta. Tu fez a pergunta sobre o tipo de pisada, né? Foi tu ou foi o Lu? Foi eu. Por que o tibial anterior só aponta para trás no começo? Seria relacionado à dorsiflexão, alguma coisa assim, não, né? Perfeito. Porque o tibial anterior ele só vai amortecer enquanto eu tô com o calcanhar assim, né? Sim. Depois que eu encostei o pé inteiro no chão, o tibial anterior, para amortecimento, para me jogar para trás, ele não vai ajudar em nada. Entendi. Não concorda comigo? Então, o único momento que ele aponta para trás é aqui, tá? Só que vocês devem ter reparado que, por exemplo, o hamstrings aponta para baixo e para frente, e o isquiotibial aponta para cima e para frente. Mas todos estão apontando para frente, né? Esses dois aqui. Sim? Então, o que é isso? É que nós temos músculos de sustentação e músculos de estabilidade. O que acontece? Nós temos músculos que apontam para cima, que significa o quê? Que eles estão me sustentando durante a corrida. Então, eles estão mantendo o meu corpo em pé. Tá? Quais são esses? Daí vem aqui, ó, glúteo médio, glúteo máximo, sendo o glúteo máximo só no contato inicial, glúteo médio só no contato inicial, adutores durante o contato inicial. Então, esses músculos, eles vão ser fundamentais todos para garantir a estabilidade do meu corpo durante o contato inicial. Enquanto o quadríceps e tibial anterior vão ser amortecedores durante... Aqui o quadríceps durante todo o ciclo e o tibial anterior durante o começo. Né? Então, isso aqui é o vetor de para onde eles estão apontando. Ó, suporte, tá vendo aqui? Ó, suporte, braking, propulsion. E aí tem os que apontam para baixo. Ou seja, tem músculos que quando eu contraio, eles me puxam para baixo. Tá, é possível eu ser puxado para baixo, tipo, além da gravidade? Não, né? Seriam músculos que quando eu contraio, eles precisam de alguém para contrapor o efeito deles, porque senão eu ia cair. Tá? Que são quais? Que a gente chama de estabilizadores, ou seja, eles estão entrando como coativação. Daí tem o quê? Extensor dos dedos, eretor da espinha, psoas, os próprios hamstrings. Eles estão entrando para estabilizar o movimento dos meus músculos de braking, suporte e propulsion. Né? De frear, suporte e propulsão. Então, assim, ó, eu tenho um músculo que está me jogando... Vamos pensar aqui, ó, hamstring, quadríceps. Eu tenho um músculo que está me apontando para cima e para trás. Eu preciso ter alguém que estabilize o movimento dele para o quadríceps não entrar de forma exagerada. Quem que vai ser? Isquiotibial, que está me apontando para baixo e para frente. Tá? Por exemplo, se eu estou correndo e eu contraio muito o isquiotibial, o que vai acontecer comigo? O que vocês acham que vai acontecer se de repente eu super contrair o isquiotibial? Se eu tiver uma cãibra, alguma coisa muito forte no isquiotibial, o que vai acontecer com a minha corrida? Cair? Eu vou cair, né? Ou vou correr meio agachadinho, assim, né? Tipo, com o joelho meio dobrado. Vocês não concordam comigo? Ninguém teve cãibra aí correndo nunca? Oxe, se teve, ó, o Alexandre falando. Eu já tive várias. Né? E que quando dá no isquiotibial, o que acontece? Tu não te agacha, tu não flexiona o joelho e vai meio agachado, meio mancando com aquela perna, assim. Por quê? Porque o isquiotibial, ele puxa o teu centro de massa para baixo. Né? Quando ele contrai, ele flexiona o joelho e eu me abaixo. Né? Então eu fico meio sentado. Agora, se eu tenho uma cãibra no quadríceps, o que vai acontecer? O contrário, eu vou esticar a perna. A minha perna vai ficar meio esticada, assim. Por mais que eu tenha que alongar ele, né? Eu sei que eu tenho que puxar a perna e alongar o quadríceps, dobrar o joelho. Por mais que eu saiba que quando eu tenho cãibra no isquiotibial, eu tenho que alongar a perna, eu sei que quando eles fazem essa contração involuntária, eles vão causar esse efeito no meu corpo, né? Olha só, que me fez pensar, assim, não sei se eu vou falar bobagem, que eu acho que eu já falei um monte de bobagem, mas vocês me perdoem, por ninguém favor. fala bobagem, vai lá. E se tu pensar, olhando esse estudo, se tu pensar, poxa, eu quero ter mais velocidade, eu vou trabalhar mais os músculos que vão me dar mais propulsão,
será que funcionaria? Não, viajando aqui. Cara, nada que a gente faz de hipótese é viagem. O Hamner já fez isso, cara. 7, 10, 14, 18 km por hora. E viu a participação de cada músculo em todas essas velocidades. Tá? Então, o que ele viu? Ó? Que os músculos propulsores, eles vão aumentando a participação. Então, tá aqui o tríceps sural, ó. Tá vendo que ele tem uma participação pequena, daí média, grande, e aqui de 14 para 18 não muda muito, ó. Vastos, né? Quadríceps aqui, sempre amortecendo de uma forma muito parecida. Sobe um pouquinho a função, mas continua amortecendo. Reto femoral também, né? Então, sim, os músculos propulsores, o treinamento dessa musculatura propulsora é fundamental para aumentar a velocidade. Corretíssimo. Que são principalmente os gastrocnêmios e os hamstrings. Só que os hamstrings não tem tanta diferença aqui. Eu acho que eu desenho a diferença de quais que mudam a atividade. Reto femoral, late stance velocity, hamstring. Aqui, ó, o gastrocnêmio muda, sóleo muda conforme aumenta a velocidade. Isquiotibiais também muda um pouquinho. Vastos muda. Reto femoral. Quase todos os músculos mudam a quantidade de contribuição, ó. E o glúteo máximo é o que mais muda, olha só. Tá vendo que ele tem um comportamento que ele aumenta quase 3 vezes a participação dele, ó. Ele começa pouquinho, é que aqui são as velocidades, tá, gente? Ó, branco é 7 km por hora, cinza é 10 km por hora, cinza escuro 14 km por hora, preto 18. Aqui, aceleração. Aceleração de frenagem, aceleração de propulsão. Ou seja, frenagem para trás, propulsão para frente, tá? Nós temos os músculos que nos apontam para frente, que é sóleo, gastrocnêmio e isquiotibial, e os músculos que nos apontam para trás, que são os do quadríceps, reto femoral e vasto lateral, e o tibial anterior que a gente comentou antes. Tá? Daí ele tentou ver quais são os músculos que sofrem maior efeito do aumento de velocidade. Daí o que ele viu? Que gastrocnêmio e sóleo, quando a gente aumenta de velocidade, eles sofrem muito esse efeito, né? Então, vem do 7 para o 10, para o 14, para o 18 não muda quase nada, mas para cá e para cá muda muito. O sóleo muda muito o tempo todo, ó. Aumenta. Quanto mais eu aumento a velocidade, mais ele aumenta a minha propulsão para frente, ó, forward. Tá? Isso aqui ele tá só dando o valor que ele mediu aqui, ó. Tipo, ele mediu 4, 3, 2, é o valor que ele tá botando aqui, tá? Mais visível nessa tabela. Para ficar mais visível. E aí, olha o glúteo, ó. Isso aqui eu achei muito legal, porque o glúteo, por mais que ele seja bem pequenininho aqui, tá? Em comparação aos grandes propulsores ou os grandes amortecedores, se a gente aumenta a velocidade, ó, de 7 km por hora para 18 km por hora, é quase 3, 4 vezes mais demanda de glúteo máximo. Enquanto o vasto lateral, ele não aumenta nem 2 vezes, dos 7 para 18 km por hora. Vocês não concordam comigo que ele já começou grandão e veio para cá? Sim. Perfeito. Então, vocês não concordam comigo que eu tinha um músculo que ele era recrutado X, e eu aumento a demanda dele para 3X, 4X. E eu tenho um músculo que era recrutado X, e eu aumento a demanda dele para 1,5X. Se tu tiver que escolher um lugar para tu intervir, tu vai escolhendo 3X, né? Óbvio. Talvez. Claro que como um carro, por exemplo, né? Tu pega uma Ferrari que tem uma potência grande de velocidade, obviamente que tu tem que pensar, a gente está aqui trabalhando a ideia da velocidade, mas vai ter que pensar no freio dele também, né? Ou seja, tem que ter o conjunto do carro, que eu quero dizer, né? Mas obviamente que é legal esse pensamento. Isso aí, então, se tu fosse ver no teu carro lá, Alexandre, olha só, daí tu pegou o teu uninho, tu turbinou ele e ele anda 200 km por hora. Isso aí. Tá? Ele não tem freio. Qual que tu acha que vai ser a primeira parte que vai dar problema? Momento. Tu não vai conseguir parar ele. Isso aí. Vai começar uma lesão no freio. Vai começar a estragar a peça, entendeu? Então aqui, ó, qual foi a peça que mais sofreu de mudar essa velocidade aqui do ninho, ó? Foi aqui o glúteo máximo. Foi a peça que mais sofreu. Já as outras peças nem repararam quase.
que isso aconteceu. Sei lá, o carro consegue, só que o glúteo máximo não conseguiu. Na verdade, não é que ele não consegue, é que a demanda dessa região é muito aumentada. Então, o primeiro lugar que vai começar a dar problema são aqueles que têm associação com o glúteo, com o complexo extensor de quadril. Né, seria uma determinante importante da gente, né? É uma coisa também mais possível, mais provável de tu conseguir intervir, né? Isso aí. Exatamente. Daí os artigos são esses aqui, ó. Ah, bem legal. São os Hamners. Eu vou mandar para vocês aqui. É esse aqui, ó, esses dois aqui. Ah, legal. Vou botar no grupo. É um artigo difícil para ler, demora para ler. E agora tem duas coisas a cumprir na leitura do artigo. Tem que entender a estatística e depois o assunto ainda. Nossa, esse aqui é tenso. Eu tenho um problema também que eu não sei inglês, mas tudo bem. Eu também tenho um pouco bastante essa limitação. O Gui, daqui a pouco não tá te mandando um estudo assim, né? Gui, tem uma dúvida. Tu diz, tá, qual é a dúvida? Da biomecânica, não, calma, ainda tô na parte da estatística. Depois eu mando. É isso aí. É que o problema é que a literatura hoje é só em inglês, né? Não adianta. Não, a literatura claro, científica é só em inglês. Claro. Não tem mais nada. Prazer aí. Ô Gui, aí só para deixar por último o assunto aqui agora, essa questão da partir da semana que vem a gente volta para os temas da biomecânica. A gente tinha falado de, né, centralizar, às vezes, o mesmo tema em mais pessoas, para ficar mais produtivo até as discussões. Mais de uma pessoa apresentar no mesmo dia, limitar o tempo. Aí eu estou pensando, talvez, tentar de 2 a 3 pessoas apresentarem no mesmo dia. Aí tu acha que, tipo assim, a gente deixa meio limitado um artigo por pessoa, ou se ela conseguir abordar mais um artigo, tipo, uma mensagem-chave de 2 ou 3 artigos e ela trazer para discussão? Vamos fazer assim, ó. Primeiro as pessoas têm que se ambientar com a questão do tempo. Sim. Tá? Então, vamos deixar um artigo e tu deixa assim, ó, 20 minutos por artigo. Tá? E o Alexandre daqui a 2 semanas vai apresentar o primeiro dele, né? Sim. Bah. Sabe que esse é o nosso ritual de iniciação, né? Ai, meu Deus do céu. Não te falou isso? Ah, é? Deixa para falar ao vivo isso, para a pessoa não ter desculpa. Gravando ainda, né? Porque você tem que cortar essa parte do vídeo antes de colocar no YouTube, senão ninguém vai querer entrar no grupo mais. Eu acho que ninguém fica até o final do vídeo, então acho que não vai ter muito problema. Então, acho que vou colocar, então, na verdade, tentar começar com 2 pessoas, mas eu acho que o legal é até 3. E aí o mesmo assunto e elas cada um com um artigo. Isso aí. E então, dá uns 20 minutos. Né? Oi? O Robson tinha sugerido isso da outra vez, né? A gente tentar o mesmo assunto com mais pessoas para enriquecer a discussão. Acho que sim. Vamos tentar essa questão do tempo. E tu já determinou quem que vai ser semana que vem? Então, é o Lucas, o Ramiro, acho que o Ramiro saiu. E aí não lembro, agora vamos deixar 2 a princípio, depois a gente tenta 3, né? Que falou 20 minutos para cada um. Daí quando for 3, reduz para 15 minutos. Tá. Para não passar muito de 1 hora só de apresentações, né? Sim, daí a gente tá segue. Assustado, em congresso, sabe quanto tempo que são as apresentações agora? De 5 a 10 minutos. Tá louco. No último congresso que eu fui, eu tive que explicar toda a cinética da marcha em 10 minutos. Eu vou ficar treinando com ele aqui durante a semana. Eu vou colocar ele para apresentar. Assim, não, tá muito menos. Reduz o tempo. Uma horinha eu apresento. Então tá, vou deixar. Então, vou falar com o Ramiro também. Daí fica para a semana que vem. Daí a gente segue aquela ordem dos temas que tá na aula, mas conversando com eles. Fechou. Começa pelos exames ali. Beleza. Okidoki. Valeu. Valeu, gente. Um abraço, bons estudos. Tudo de bom. Entendi.